Boa tarde a todos. Começando agora mais um episódio do podcast DataCast, da disciplina de Estatística Aplicada 1 do FRJ. E hoje nós estamos com a participação honrosa da professora Denise Brits, que, com uma breve introdução, ela possui graduação em Estatística pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, a ENSE, mestrado em Estatística pela UFRJ e possui doutorado em Estatística pela Universidade de Southampton, na Inglaterra. E, professora, primeiramente, antes de tudo, eu queria agradecer bastante por você ter aceitado o nosso convite. Acho que é uma oportunidade, uma experiência incrível que a gente está podendo ter aqui agora. E já podendo começar, depois, passando a palavra para você, como você pode nos contar como e por que você escolheu a área da estatística e como foi a sua trajetória, desde o seu início até o momento atual. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o convite. Você sabe que eu respondi logo que eu recebi, porque eu fico muito feliz que as pessoas estejam interessadas na estatística, que a disciplina de estatística seja uma disciplina que atraia interesse, né? E que a gente possa entender isso, que você precisa da estatística, né? Da literacia estatística e do saber estatístico, e que todos nós juntos vamos produzir melhor conhecimento em estatística, dados e qualidade e evidência, se trabalharmos juntos. Então, fiquei muito feliz e estou contente de estar aqui. Pois é, a minha trajetória da estatística começou muito novinha, porque eu não sou original, eu não fiz só a graduação, mestrado e doutorado em estatística, eu fiz curso técnico em estatística. E casei com estatística. Aqui em casa não tem um cachorro estatístico, meu filho é músico mesmo, e professor de música, mas aqui eu sou estatística, meu marido é estatístico. Então, o que aconteceu? Quando eu era muito nova, eu gostava muito da matemática. Sempre gostei de matemática. Matemática, para mim, é algo que me encantava. Eu adorava fazer os trabalhos de matemática. E a minha mãe era enfermeira, quer dizer, ainda é minha mãe, ainda está viva, só que é enfermeira aposentada, tem 90 anos. E a minha mãe, e uma das damas da enfermagem, das patronas da enfermagem, é a Florence Nightingale, que trabalhava com dados e tudo. Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou com registro, e ela falava assim, difícil era Florence Nightingale na Guerra da Crimeia, o resto é fácil. E, com isso, ela era muito atenta, e a minha mãe era uma pessoa muito progressista. Então, quando eu tinha 14 anos, ela virou para mim, e ela trabalhava no Hospital IASERJ, aqui no Rio de Janeiro, que já fechou, que era o Hospital de Servidores do Estado, que fica ali do lado do INCA. Então, é perto da onde a ENSE tem a sua sede, e já tinha essa sede. E a minha mãe andava aquilo tudo, seja para resolver uma coisa, um dia ela virou para mim e falou assim, você gosta de matemática, tem uma escola ali perto de onde eu trabalho, que é do IBGE, é de estatística. Estatística é tudo com matemática. Eu acho que você vai gostar. Me pegou pela mão e me levou lá. Eu queria fazer curso técnico. E tem uma outra coisa que a minha mãe sempre foi uma pessoa que falava assim, tá ótimo, você manda em você quando você se sustentar. Então, apesar de eu não ter uma necessidade de ajudar o sustento da família, que muitas pessoas no nosso país têm, eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade. Porque o que eu via aquilo? Eu via, vou fazer um curso técnico, vou trabalhar, aos 18 eu estou trabalhando, estudando. E a minha mãe me levou para a ENSE pela mão. E eu fiz curso técnico na ENSE. Aí aos 14 anos de idade, era uma menina que estudava mecanografia, sabia que era um mainframe da IBM, entendeu? Eu fazia assim, aos 17 anos eu trabalhava fazia estágio na Embratel, então, daquilo ali, para mim, a estatística ficou tão natural, eu segui a carreira, só que a minha mãe não se deu por vencida, porque naquela época estavam começando os cursos superiores de computação. Minha mãe voltou para mim e falou assim, por que você não vai fazer essa coisa de computador? Você tem que fazer esse curso. Aí eu fui lá e me inscreveu, falou, faz, Denise. Eu falei, mas mãe, naquela época eu não me lembrava a UFRJ, o que a ENSE fazia? A ENSE fazia vestibular junto com o que era o Sesgran Rio, para não dizer que, apesar de uma faculdade isolada, a gente pegava quem não passava nos outros vestibulares. Então, eu não podia fazer, por exemplo, o UFRJ, mas eu podia fazer PUC. Aí fiz o vestibular da PUC, passei. Aí a minha mãe não satisfeita, isso eu digo, minha mãe e meu pai, mas quem era estimuladora da minha carreira, assim, era minha mãe, na estatística.
Meu pai só falava assim, meu pai era médico, meu pai só falava assim, minha filha, você pode fazer medicina, mas a culpa é sua, não é minha. Meu pai era um médico de saúde pública em comunidade de baixa renda. E ele era uma pessoa, também trabalhava com saúde pública. Aí, a mamãe falou, não, vamos, papai falou, vamos escrever, vamos fazer a matrícula na PUC. Eu falava, mas como que vocês vão pagar a PUC? Até eu convencê-los que eu queria fazer estatística mesmo, foi isso. A história é longa, eu adoro contar essa história com detalhes, porque não é sempre que você imagina que alguém, há 30, 40 anos atrás, foi a mãe que levou pela mão para fazer estatística. Aí depois que eu fiz o curso técnico de estatística e entrei na graduação em estatística, eu não queria outra coisa, eu achava aquilo, eu fiquei maravilhada. Eu fiquei maravilhada com aquilo, porque era tanto aprendizado, tanto eu aprendi as coisas de cálculo, como quando eu aprendi as coisas de probabilidade, como eu podia trabalhar em vários lugares. Então, assim, foi assim, depois que eu entrei, nunca na minha vida eu pensei em trocar por nada, mesmo quando eu tirava nota baixa na prova de cálculo, tá? Perfeito, professora. Aí Muito depois, interessante. para continuar, né? Desculpa, eu esqueci. Aí depois que eu fiz a graduação, na graduação eu comecei a fazer vários estágios, e no 5º período eu fui contratada para o Centro de Pesquisa da Souza Cruz. Ele tinha um centro de pesquisa que a gente trabalhava com planejamento de experimento, multivariada, e logo lá eu tive chefes que eram estatísticas. E elas me davam muito estímulo para tudo. Então, eu, de novo, no 6º período, 7º período da faculdade, eu já trabalhava com mainframes, eu já trabalhava com tudo. Sempre fui muito boa em SAIs, eu era expert em SAIs, eu era especialista em SAIs. Só que aí eu queria fazer mestrado. Aí, nesse mundo todo de trabalho, não sei o quê, eu conheci meu marido, me apaixonei e casei. Nós casamos muito cedo. Eu tinha 20, ele tinha 24 anos. Quando nós casamos, eu ainda estava no meio da faculdade. E aí fomos indo na faculdade e tudo, ele já era formado, fazia mestrado. Aí, quando estava terminando o meu momento da graduação, eu queria fazer mestrado. Aí uma professora de probabilidade me chamou e falou, você devia fazer pós-graduação, hein? Você devia fazer pós-graduação. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu vou fazer pós-graduação. Aí eu vou fazer mestrado, eu vou fazer mestrado. Aí eu não conseguia fazer mestrado na Souza Cruz, porque o horário era muito longo. Não é que era muito longo, eles não deixavam eu entrar, eu queria fazer mestrado, eu ia ter que entrar mais tarde, sair mais tarde. Só que quando eu terminei a faculdade, logo depois nós engravidamos. E aí meu bebê nasceu, nosso bebê nasceu. Então, quando eu terminei a faculdade, na minha formatura, logo depois da faculdade, no primeiro ano, eu tive o Ivan. Então, eu precisava fazer mestrado, cuidar do bebê e trabalhar. E aí, apareceu uma vaga no IBGE, onde eu podia trocar, e o IBGE permitia... O que acontece? Eu ia fazer mestrado no fundão. Então, tem vezes que tinha aula de 8 às 10. Eu conseguia chegar no IBGE às 11 e ficar até às 8. Mas na Souza Cruz não deixava, eu tinha que trocar tudo, eu tinha que fazer um plano que era de 2 às 10 da noite. Aí eu falava assim, então tá bom, porque eu vou fazer mestrado de manhã, trabalhar de 2 às 10, talvez eu veja meu filho no domingo. Não ia funcionar. Então eu fui e troquei para o IBGE, que também foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que é onde eu estou até hoje. Aprendi muito na Souza Cruz, as pessoas são minhas amigas até hoje, eu trabalhava com planejamento de experimento, multivariada, desenvolvimento de produto, e aí eu fui para estatística pública. Aí no IBGE, eu terminei meu mestrado, e aí começou aquela história. Agora que a gente vai acalmar, nós vamos fazer doutorado. Então nós vamos fazer doutorado. E, aliás, quando lá atrás, né, eu conto um pouco dessa coisa da vida pessoal, porque fica parecendo que os profissionais não têm vida pessoal. A gente tem vida, entendeu? A gente toma decisões que dependem dos amores que a gente tem, das coisas que a gente tem. Se a gente essa ideia para vocês jovens, que as empresas podem passar para vocês, que o trabalho está sempre acima de tudo, o trabalho é muito importante na nossa vida. Mas a gente não pode deixar de tomar decisões que nos façam pessoas felizes, porque nós não seremos bons profissionais se nós não formos pessoas felizes. Aí a gente sempre falou, vamos fazer doutorado, até que eu terminei o mestrado e então vamos fazer o doutorado. E aí eu já estava no IBGE, e aí eu posso depois falar em que eu trabalhei, já trabalhava com pesquisas econômicas, pesquisas domiciliares,
E a gente conseguiu, eu consegui, né, eu apliquei, eu tive bolsa da CAPES, meu marido teve bolsa do CNPq, e nós carregamos aquele mesmo menino, 6 anos, pelo braço, para ir para lá, para a Inglaterra, para fazer doutorado. E assim foi passando os anos, trabalhando, estudando, foram passando os anos. Perfeito, professora. Partindo até, bem interessante também, de verdade, você falou, pegar essa questão pessoal mesmo e trazer todo um contexto, realmente é bem importante tirar esse foco só do profissional, pontos de vista diferentes, né? Uhum. E também agora, a minha próxima pergunta seria se você poderia nos contar um pouco como que a estatística em si, a modelagem estatística, a análise e visualização de dados estava e também está presente no seu cotidiano de trabalho, no seu dia a dia. E quais são as tarefas que você costuma fazer que estão interligados com esse tema? Sim. Então, eu sempre trabalhei com a área de modelagem de dados. Desde o meu primeiro emprego, eu vou montar o primeiro emprego como estatístico, que é onde eu trabalhava no desenvolvimento de produto e planejamento de experimento na Souza Cruz. Uma das questões que a gente fazia muito, primeiro, a própria análise de dados para planejamento de experimento, para você saber quanto de potássio você vai botar no solo para a planta do fumo ficar mais doce. Ele é um modelo linear, na verdade. No caso de competição entre produtos, eles tinham a gente tinha no laboratório, a gente tinha um aparelho que chamava máquina de fumar. O que acontece? Os cigarros, eles têm um blend, tá? Que dependem da folha do fumo que é plantado. Só que o fumo é agrícola, né? Então, você planta a safra e a safra pode vir variada. Você pode ter mais de uma variedade do que da outra. Então, todo ano, as empresas tinham que refazer os blends do seu produto para dar o mesmo gosto, por exemplo, do Hollywood, que era o cigarro Hollywood. O Hollywood era um cigarro nacional e o Marlboro era um cigarro que era vendido no mundo todo, por exemplo. E qual é uma das grandes competições que tinha na Souza Cruz? Era saber o que o Hollywood tinha de diferente do Marlboro para ele se aproximar do blend que interessava aos consumidores de Marlboro e, portanto, ser um substituto. Então, a gente trabalhava, por exemplo, com modelos de análise multivariada, porque aqueles cigarros, eles eram fumados numa máquina de fumar, onde saíam os componentes químicos do fumo. E aí você sabia que você tinha que ajustar. Então, a gente trabalhava com modelagem desde aquela época, seja de produtividade e tudo. Depois, quando eu passei para as estatísticas públicas, a gente trabalha com a modelagem na análise dos dados, né? Você deixa de fazer o experimento, você passa a estar com seus estudos observacionais. Então, portanto, você quer estudar relações entre fenômenos e características das pessoas, né? Como é que eu vou dizer, por exemplo, que eu tenho mais chance de desocupação ou do desemprego de mulheres com menor escolaridade? Então, eu começo a trabalhar com a modelagem. A outra coisa que acontecendo mais e mais e mais também é o seguinte: antes a gente trabalhava com a amostragem para a produção de estatísticas públicas e a gente usava pouca modelagem na produção da estatística, usava mais na análise da estatística pública. Só que agora nós estamos na fase do data integration, da integração de dados. E a integração de dados é feita com modelagem. Por exemplo, tem uma área muito famosa que a gente chama de estimação em pequenas áreas, Small Area Estimation. O que é isso? Eu tenho uma pesquisa com uma PNAD contínua, que é uma pesquisa que dá resultados para o Brasil e para a unidade da federação, mas eu quero saber que aquela pesquisa que não foi projetada para dar resultados, por exemplo, por região, eu consigo dar resultados por região. Uma maneira de fazer isso é eu relacionar as estimativas da amostra com outras variáveis que tragam força sobre esse fenômeno. Então, cada vez mais a integração de dados, de pesquisas e fontes alternativas, cada vez mais eu preciso de modelagem estatística. Certo, obrigado, professora. Bom, boa tarde, professora. Muito obrigado de novo por você estar aqui conosco no nosso podcast. E, bom, eu gostaria de fazer uma pergunta também ligada à experiência ao longo da carreira, de um assunto específico,
seriam os modelos probabilísticos. E, bom, eu queria saber como é que foi essa experiência com esses modelos, no geral, e especificamente desses modelos com as variáveis aleatórias. O que acontece? Todo fenômeno a gente busca representar por uma variável aleatória. Então, se você pega uma distribuição de probabilidade, fala, isso aqui, eu vou jogar número de caras quando jogo uma moeda. Ele é um modelo probabilístico. Ele só é um modelo probabilístico mais simples possível, porque ele só depende da observação do fenômeno e não da relação daquela ocorrência com outros fatores. Conforme você vai tratando de fenômenos mais complexos, você precisa trazer variáveis auxiliares, mas você continua tendo uma distribuição de probabilidade para representar a chance de ocorrência ou comportamento daquele fenômeno. Por exemplo, isso vale para probabilidade de desocupação, que eu preciso de um modelo Bernoulli, que não é contínuo, é discreto, de um modelo Bernoulli ou binomial, para relacionar as chances de uma pessoa estar desocupada com as suas características sociodemográficas. No caso, eu trabalhei vários anos com dados de pesquisas econômicas no IBGE. Então, eu estou tratando da receita, estou tratando de produtividade. Com isso, eu preciso de variáveis aleatórias contínuas. No momento, um aluno nosso, meu, acabou de defender o doutorado agora, teve até a professora Kelly, ele foi da banca, a professora Kelly, que é da UFRJ, do Instituto de Matemática e Estatística, e eu oriento esse aluno com o professor Fernando Moura, que é do Instituto de Matemática e Estatística da UFRJ também, e a tese do aluno era o uso de modelos normais assimétricos para estimativas em pequenas áreas, na pesquisa anual de serviços do IBGE. Por quê? Porque a pesquisa anual de serviços do IBGE produz estatísticas econômicas, então ela vai produzir dados sobre receita. E o que acontece? Toda a atividade econômica, ela é classificada no que a gente chama de classe econômica. Por exemplo, eu tenho uma classe econômica que é de alimentos e hotelaria e hospedagem. Mas dentro dessa classe econômica eu tenho os pequenos bares, eu tenho os restaurantes, eu tenho as pousadas, eu tenho os hotéis. Então, a minha amostra, ela é desenhada para dar resultado para, vamos dizer, alimentícios no geral, serviços alimentícios. Mas se eu quiser um resultado da estimativa para bares ou só para restaurantes, eu preciso usar a modelagem estatística, dar resultado da amostra, com outras variáveis, por exemplo, número de pessoas ocupadas nessa atividade, ou salário pago nessa atividade, para melhorar a minha estimativa. Mas o dado, ele é assimétrico. Por quê? Porque na economia eu tenho muitos estabelecimentos ou empresas pequenas e poucas empresas grandes. Então, se eu for olhar a distribuição da receita, do valor de receita, eu vou ter uma distribuição assim. Muitos pequenos e poucos grandes. Então, o fenômeno que eu quero estudar, ele é melhor modelado por uma normal assimétrica. E isso vale para vários fenômenos que vocês vão estudar. Inclusive, isso foi super provado até agora que a distribuição exponencial virou pop, né? Quem nunca tinha ouvido falar na distribuição exponencial, nós estamos aqui com a evolução do fenômeno da pandemia em curvas exponenciais de desenvolvimento. Então, perfeito, Denise. Ficou bastante clara a sua resposta nesse sentido. E eu acho que nessa lógica eu queria fazer uma outra pergunta também relacionada a modelos probabilísticos, como é que eles auxiliavam na modelagem de problemas estatísticos das mais diversas naturezas. Poderia citar um exemplo, essas coisas? De uma diferença... todos os modelos probabilísticos, eles foram desenvolvidos, os mais simples, para representar problemas que a gente quer resolver. Por quê? Porque qual é a ideia que você faz? Você tem... Como é que você trabalha, né? Você tem duas maneiras de representar um fenômeno. Ou você vai representá-lo porque você imagina que a lei de ocorrência dos resultados daquele fenômeno é de uma maneira, então você vai usar um modelo probabilístico para representar aquele fenômeno, ou você vai observar aquele fenômeno
e, portanto, você vai ter a distribuição empírica, que é aquela que você viu acontecer. E você vai lá e vai modelar aquela distribuição. Então, por exemplo, isso acontece para tudo. Acontece para ocorrência de doença, acontece para... até, por exemplo, uma relação entre se eu quero saber se dois fenômenos são independentes ou não, se eu quero saber se o número de consultas de pré-natal que uma mãe faz, ela afeta o peso do bebê ao nascer, se o bebê vai nascer de baixo peso ou alto peso, né? Então, então, a maioria das questões que você trabalha, vocês estão sempre usando o modelo probabilístico. Seja ele o empírico, que deriva da observação daquele fenômeno, ou o teórico, que deriva do que você imagina, do que os especialistas imaginam, que é a lei que vai gerar os possíveis resultados daquele fenômeno, as ocorrências daquele fenômeno. Perfeito, Denise. Muito obrigado pela sua resposta. Bom, boa tarde, Denise. Aqui é o Bruno. E, assim, eu queria saber um pouco mais sobre as principais diferenças que você presenciou entre a estatística privada e a estatística pública durante sua trajetória profissional. Ótimo. Então, eu tive algumas experiências na estatística privada. Qual foi? Eu trabalhei... Acho a mais importante, né? Eu trabalhei na Companhia de Cigarros Souza Cruz e eu trabalhei numa metalúrgica há um tempo, mas aí bem novinha, e depois, já mais velha, eu trabalhei na Universidade de Southampton. Fora disso, a minha vida foi toda no setor público, tá? Uma das questões marcantes para mim é o objetivo do seu trabalho. Então, eu gosto de trabalhar na estatística pública. Eu gosto de sentir que eu trabalho para o Estado brasileiro, porque eu não trabalho para o governo, tá? Eu trabalho para o Estado brasileiro. O governo muda, a Denise continua funcionária do IBGE. Tá? Então, eu trabalho para o Estado brasileiro, e é quem eu... né? Que acontece? Toda vez, quando eu trabalhava, por exemplo, na Souza Cruz, para eu ir para um congresso, como eu trabalhava numa área de desenvolvimento de produto, eu tinha que criar algo que era mascarando o nome dos dados, do que era o dado. Por quê? Porque tudo que eu desenvolvia, ele se tornava um segredo da empresa, né? No setor público, o que eu faço, ele tem que ser ao contrário, ele tem que ser colocado e explicado para a sociedade. Então, isso é algo assim, essencial. Isso impacta nos riscos que a gente pode correr ao usar uma metodologia. Porque, às vezes, você vira e fala assim, o IBGE, né, demorou a trocar a metodologia desse dado. Só que o que acontece? Tudo que a gente faz tem que ser explicado, ratificado, e não pode ser disputado no seguinte sentido. Imagine que eu vou fazer uma estimativa da desocupação, da taxa de desocupação. Eu trabalho muito com esses dados, trabalho com modelos de séries temporais para a produção de estimativas de taxa de desocupação. Toda vez que eu vou lá e coloco um modelo para produzir esse dado, por melhor que ele seja, qualquer outro especialista pode disputar esse modelo corretamente e dizer o seguinte, eu tenho um modelo melhor para esse dado, tá certo? Então, eu tenho que produzir um modelo para trabalhar com o modelo, para produzir esse dado, que quando eu apresento ele para a sociedade, a sociedade, os especialistas que estão fora do IBGE, eles podem virar e dizer assim, olha, realmente eu faria outro modelo, mas esse é sólido, coerente e não cria vício. Então, é como se cada detalhe que eu fizesse, ele passa por uma vigilância
da sociedade. Pode não parecer que passa, mas passa, porque tem grupos de especialistas. É só sair um dado do IBGE que você pode ver que todas as consultorias trabalham com dado, disputam ou não disputam dado. Então, a maneira de que você tem objetivos, onde você tem que fazer algo que ele é sólido, impacta na vida de milhões de pessoas, a pessoa fala assim, mas como impacta? Impacta. Não sei se você já viram alguma vez uma ata do Copom, que é aquela comissão que define os juros. Se você vê uma ata do Copom, eu tenho um print de algumas, ela está escrito assim, considerando que a taxa de desocupação foi essa, considerando que o nível de inflação foi esse, então se define a taxa como tal. Então, a gente faz a estatística pública, ela mexe nos contratos, ela mexe na vida das pessoas. Ela não é um remédio direto, mas ela mexe. Então, essa é algo que a gente tem que tomar cuidado. No caso da privada, é claro que a empresa também precisa a gente não pode botar a empresa em riscos quando a gente está trabalhando. Mas as decisões sobre o que é risco e não é risco, elas são tomadas por um grupo menor de pessoas e ela afeta um grupo menor de pessoas. Então, essa é uma base fortíssima. A outra coisa, por exemplo, no caso da estatística pública, que é onde eu trabalho, você tem paradigmas de qualidade que são estabelecidos pela ONU. Existe a United Nations Statistics Division, e existem os princípios fundamentais das estatísticas oficiais, Fundamental Principles of Official Statistics, que têm que ser seguidos pelos órgãos de estatísticas no mundo todo. Então, eu não posso tomar decisões que colocam em risco a confiança no dado. Tanto que hoje, mas isso não quer dizer que a gente não faça inovação. A gente faz o tempo todo. Inclusive, hoje o IBGE, se você algumas páginas do IBGE, vocês já vão ver estatísticas experimentais, que lá fora se chama Experimental Statistics. Quando a gente inova no método e quer colocar, inova em métodos muito rápido, por exemplo, Covid. A gente teve, quando começou a Covid, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ela mudou e passou a ser a PNAD-Covid. A PNAD-Covid, ela não foi testada, ela foi implementada. O Brasil estava numa pandemia, ainda está. Então, o que se fez? Uma solução rápida para o que precisava fazer. Como é que ela é publicada no IBGE? Ela é publicada como estatísticas experimentais. Se você chegar na página do IBGE, tem uma pipetinha ali de experimento. Então, assim, eu acho que é uma missão, é uma coisa diferente. Mas isso não tem nenhum juízo de valor da qualidade do que é feito no setor privado. Não é nenhum juízo de valor. É só qual é a missão que eu tenho quando eu trabalho com uma metodologia para a produção de estatística pública. Tá bom, ficou claro sim. Obrigado. Boa tarde, professora. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E a minha pergunta ela vai na linha de... A gente queria que você traçasse um paralelo entre a linguagem de programação e estatística. Como você vê as duas dialogando juntas e também um pouco do seu conhecimento sobre linguagem de programação, o que você já utilizou no seu cotidiano de trabalho, se você pudesse falar um pouquinho. Ok. Então, eu não sou um bom exemplo das linguagens de hoje. Por quê? Porque eu era especialista em SAS, sempre fui. A SAS é uma linguagem proprietária, né, que custa caro. Então, hoje ela foi ficando obsoleta. Ela é uma linguagem comercial que o seu IBGE usa o R, tá? Então, o que eu acho? Você não pode ser um bom estatístico se não for... E quando eu digo estatística, eu não digo estatística porque tem a carteirinha de estatística, eu digo estatística de quem faz estatística de qualidade, e você faz estatística com qualidade, né? Faz trabalho de estatística com qualidade. Você tem que ser computacionalmente muito hábil. Você não tem que ficar preso a uma linguagem só, e você tem que usar cada vez mais linguagens que não são proprietárias, tá? Essa é uma coisa. Você vai trabalhar no Médicos Sem Fronteira, você vai pegar um sinal, seja lá como de internet, e vai usar o R, entendeu? É isso que você vai fazer.
Entendeu? Então, cada vez mais a gente está... Por exemplo, na ENSE, em 2006, eu era coordenadora de graduação e nós fizemos, quando nós implantamos a mudança do currículo básico, do currículo da grade, né? do nosso curso. Nós modernizamos o nosso curso. Antes, nós tínhamos cursos de SAIS. Nosso curso, um dos cursos de computação era SAIS. Agora não é mais, entendeu? A gente tem o nosso curso de graduação, ele tem como eixo computacional o R, porque é uma linguagem científica, é uma linguagem aberta, e é uma linguagem que ela permite a utilização e elaboração de códigos de métodos estatísticos inovadores, porque ela permite isso. Então, isso eu diria. Diria que a estatística hoje não existe sem a computação. Já não existe, gente, já não existia na minha época, entendeu? Eu era especialista, eu lembro, eu trabalhando na Inglaterra, eu lembro do meu diretor chegando atrás de mim, quando eu estava assim no computador, e ele falava para mim assim, eu já fui boa assim. Depois que ele virou o diretor no Office for National Statistics no UK, ele tinha a mim para fazer aquilo, ele não ia mais fazer, né? Então, computação, linguagens as mais diversas, conhecimentos os mais diversos computacionais. Agora, o duende verde que tem dentro do computador não vai tomar as decisões corretas de quem sabe estatística, ou de quem sabe engenharia, ou de quem sabe economia. Então, toda vez que alguém fala assim, não, mas é porque o programa deu isso, aquilo já me arrepia. Não, porque não sei o quê. Falei, por quê? Foi o Duende Verde que decidiu? O Duende Verde lá dentro, gente, não decide nada. E esse é o risco com os algoritmos agora, que podem trazer vício, porque você vai reprogramando os preconceitos e os vícios que tem no olhar dos programadores, né? Então, assim, computação sempre... lá na ENSE, a gente tem cursos de verão, a gente tem o Python, também tem o SAS, porque tem empresas que pedem o SAS, né? O IBGE ainda tem muita parte da grande produção do SAS, porque todo mundo fala assim, mas o IBGE tem que usar mais R. Gente, eu sei, mas você vai processar o censo, entendeu? Você precisa ter algo que você está com 200 milhões de registros. Então, você tem que ter combinações de solução. Mas, hoje em dia, eu diria R. Boa tarde, Denise. Meu nome é Thiago, obrigado pela participação. Você falou das linguagens de programação, né, que um estatístico possui. Gostaria de entender as habilidades principais, na sua visão, o estatístico, na verdade, a pessoa que faz estatística, né, como você falou, deve possuir. Então, conhecimento computacional, línguas, tem que saber inglês. Quem não sabe, aprenda. Não dá para as mentes brilhantes que vocês são não competir lá fora porque não sabe a língua. Não sabe hoje, não sabe amanhã, vai saber. Entendeu? Eu vejo, eu canso, eu trabalho internacionalmente, eu canso de ver casos, eu já trabalhei com equipes, que eu tinha uma equipe melhor no Brasil, mais bem preparadas do que eu tinha sentada comigo em outro lugar, mais bem preparados em estatística. Mas aqueles meus amigos daqui não conseguiam trabalhar no projeto lá, porque não falavam inglês. Saber estatística. Estatística é saber de verdade, tá? E eu não estou falando de fazer curso de graduação em estatística. É claro que eu gostaria que todos vocês, jovens brilhantes, fizessem curso de estatística, que isso valoriza a nossa profissão. Mas não é disso que eu estou falando. Vai ter espaço para o estatístico que vai fazer graduação em estatística, vai ter espaço para as outras pessoas que vão saber estatística. Mas saber estatística não é apertar o botão do software, não é fazer um curso de introdução à estatística, é saber, quando eu falo fundamento, e não é fundamento por coisa simples, é entender estimação, entender inferência, entender que a distribuição da variável aleatória é diferente da distribuição empírica, entender a distribuição do estimador. Então, saber estatística, isso é importante.
E a outra coisa, eu acho que é, para quem trabalha muito na área das exatas, abrir essa janela e se abraçar um pouco com as ciências sociais aplicadas. O mundo existe, o mundo está aí. Então, nós não podemos ter pessoas da área de ciências exatas ou que trabalhem com estatística que digam assim, eu não sou muito boa em português. Falei, que então? Em chinês? Que isso? Eu não posso ouvir um aluno dizer que não é bom em português. Tem que ser, gente, a língua. Tem que escrever. Tem que saber escrever, tem que saber redigir, tem que saber apresentar. Imagina, vocês resolvem problemas dificílimos, vão para a frente do gerente e não faz uma boa apresentação porque fala uma linguagem que a outra pessoa não consegue entender. Então, você tem que entender do problema que você está trabalhando. Eu entendia de fumo no detalhe. Eu conhecia todas as variedades, Berkeley, amarelinho, eu sabia quem estava plantando aonde, eu sabia em que lugar do Brasil o fumo oriental era plantado, eu sabia tudo. Eu falava com o cara, com o produtor que tinha um galpão que secava a folha de fumo, eu conseguia falar com ele. Eu tinha 23 anos, eu era esperta pra caramba. Entendeu? Então, o que vocês têm? Vocês têm que saber do trabalho e antenar nesse país e nesse mundo. E quando a gente diz antenar, não é só nas lives de Data Science. Tem que entender o que a gente chama de Civic Statistics, estatísticas da cidadania. Entendam, entendeu? Só um exemplo que uma vez uma pessoa me deu. Falou, olha só, as ciências exatas e a biologia da natureza, elas conseguem nos dizer como reviver um dinossauro. Consegue, né? Porque clonar é fazer uma célula de dinossauro. Agora, são as ciências sociais aplicadas que nos permitem refletir como isso é perigoso. Por que isso é perigoso. Então, sejam pessoas com muito conhecimento quantitativo, mas vai fazer uma eletiva, vocês têm várias eletivas, escolhe uma do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Vai ouvir a reflexão. Eu sei que pouca gente trata isso para vocês. Mas computação vocês vão fazer, inglês vocês vão fazer, cursos extras de cálculo vocês vão fazer. Então, aproveitem para vocês serem um membro de uma equipe que vocês entendam os outros e serem cada vez mais valiosos. Perfeito, Denise. Já finalizando, acho que o papo foi bastante. Eu queria deixar a palavra com você, suas considerações finais, o que você acha relevante falar para os nossos ouvintes, até para influenciar, instigar o pessoal a se interessar por estatística, né? E para quem já se interessa por estatística, algumas orientações de como começar, onde se aprofundar. Muito obrigada. De novo, eu agradeço a oportunidade, foi muito bom a conversa. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, estatística, gente, está em tudo. Está em tudo. Cada vez mais. Na verdade, assim, nós estamos no mundo, né, pós-moderno e no mundo que é o que eles chamam de pós-verdade, né? Qual é a ideia da pós-verdade? É que onde a opinião vale mais do que a evidência, né? Então, a gente tem que trabalhar com evidências, e as evidências são evidências estatísticas. Quando a gente começa a trabalhar com evidências estatísticas, elas são essenciais para a vida, para o dia a dia. Então, você, como cidadão, você tem que compreender estatística, né? Compreender estatística, compreender dados, compreender evidência. A outra questão é que, cada vez mais, todos os trabalhos são multidisciplinares, né? Os trabalhos são multidisciplinares. Você precisa resolver problemas onde você tem que ter uma pessoa que conheça o dado, que trabalhe com o dado, ou uma pessoa que trabalhe com a estatística matemática, que seja o desenvolvimento daquele modelo, porque nenhum dos modelos que as pessoas estão testando se ajusta ao comportamento daquela curva daquela pandemia. E alguém vai lá e fala assim, não, mas se eu ajustar o parâmetro assim, ou se eu generalizar assim... No outro dia eu fui
na comemoração, já tem um tempo, né, de 40 anos do Departamento de Estatística e Matemática da UNB. E tinha uma professora da matemática dando uma palestra sobre algo que foi desenvolvido por um aluno dela de doutorado, que hoje é utilizado na comunicação de sinais de telefonia celular. Quando ele desenvolveu lá atrás, era só mais uma questão teórica. Então, eu desejo que a gente construa sociedades onde o saber quantitativo empodere as pessoas, tá? E para isso, você tem que fazer isso com as crianças, né? Tem que fazer com as crianças, então você tem que ensinar as crianças a ler gráficos, você tem que ensinar as crianças a ler evidências. E o aluno que os alunos os alunos do nível superior, vocês têm que estar aptos a isso. Vocês têm que entender que é importante vocês saberem estatística, ou para resolver problemas, ou para disputar afirmações sobre os problemas. Né? Aqueles números, inclusive tem vários livros, todo mundo fala, tem um livro que é How to Lie with Statistics. Detesto esse título, mas tem um outro que chama Stats Spotting, que é o seguinte, cada vez que você lê dados num jornal, você olha para ele e você consegue ter noção se está certo ou errado, se está exagerado ou não. No outro dia, eu ouvi uma comparação com a UF. Porque o orçamento da UF é tanto e veja as condições do prédio. E foi um outro ambiente de ensino, falavam assim, que eu não quero citar aqui, aqui tem o mesmo orçamento, olha como é tudo arrumado, só que a UF forma 20 mil por ano, outro ambiente formava 13 mil por ano. Então, então tem alguma coisa errada, ou a UF está com pouco orçamento, ou outro ambiente de ensino está sobrando orçamento. Porque o problema, não estou dizendo que não é um problema de gestão ou de organização, mas se o mesmo dado é usado para fazer essas duas comparações, foi a pior comparação do mundo, porque o preço do formando, né, o valor, o preço não, que é uma coisa errada de falar, o investimento para ter o formando é muito mais alto num lado do que do outro. Então, a gente tem que aprender isso. Fora disso, eu tenho certeza que no trabalho de vocês, né, cada vez vocês vão atuar em processos decisórios. Né? A engenharia que vocês estão trabalhando é uma engenharia que trabalha, no Politécnico, trabalha com decisões, né? No processos decisórios. E aí, processos decisórios tem que ser em evidência, a evidência tem que ser em dados. Então, eu espero que vocês desenvolvam muito o saber de vocês de estatística. Perfeito, Denise. Muito obrigado pelas palavras. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe pela senhora ter aceitado o convite. E é isso. E com isso, nós encerramos o 7º episódio do DataCast. Nos vemos na próxima semana. Abraço. Um abraço a todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar.